Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade ao curso de Física Básica 2, falando sobre energia interna de um gás ideal, né, e relacionar essa energia interna com um calor específico molar a volume constante. E também vamos falar um pouco de graus de liberdade nessa aula. Então, imagina que você tem aqui um sistema de partículas confinado dentro de uma caixa, né, onde você pode variar o volume e também variar a temperatura, né, e naturalmente variar a pressão. Imagina que isso é um gás ideal. E qual seria a energia interna, então, desse sistema confinado aqui dentro? Essa energia, basicamente, ela é função da temperatura, como nós já havíamos dito, né, anteriormente em outras aulas. Como se trata de um gás ideal, é um gás basicamente não interagente, ou seja, uma partícula não enxerga, não sabe da existência da outra até o momento da colisão, certo? Se não fosse assim, eu deveria considerar também a energia potencial de interação, né, entre as partículas, mas eu não estou considerando isso. Então, a energia interna ela vai ser somente cinética, não vai haver energia potencial de interação entre essas partículas e nem energia química, nem nada disso, porque é um sistema simples, né? Então, nós vamos considerar que toda a energia interna desse gás é completamente cinética, de modo que a energia total interna vai ser a energia cinética média de uma partícula vezes o número de partículas. Essa é a maneira mais simples de interpretar. A energia cinética de uma partícula pode ser dada em função da velocidade RMS, né? Que é uma velocidade que todas as partículas deveriam ter para ter a mesma temperatura, a mesma energia interna do sistema real. Mas eu também posso me valer do teorema de equipartição da energia para dizer que a energia cinética média de uma determinada partícula, né, é igual a 3 meios de kT, onde eu tenho meio de kT para cada grau de liberdade, e como eu tenho um gás ideal, eu tenho 3 graus de liberdade, né? Então, nós já vimos o teorema de equipartição de energia nos vídeos anteriores, dá uma olhada lá. E eu posso também substituir o número de partículas pelo número de mol vezes o número de partículas contidas em 1 mol. E aí eu posso, então, escrever a energia interna como esse produto, né, do número total de partículas, vezes a energia cinética escrita em função do teorema de equipartição de energia. Tá? E também posso ainda fazer uma última operação, que é substituir o número de Avogadro vezes a constante Boltzmann pela constante dos gases. Nós vimos que essas constantes são relacionadas. E aí eu posso, então, finalmente, né, entender a energia interna como sendo dada por uma equação que depende da temperatura, como nós já temos trabalhado conceitualmente com isso, né? A energia interna ela depende fundamentalmente da temperatura, a menos aí de uma constante, certo? Para o gás ideal. Agora, um outro ponto que deve ser tratado aqui, que a gente vai estender esse conhecimento, é com relação ao número de graus de liberdade, que nós temos tratado como 3, né? Porque um átomo ideal, um gás ideal, é contido por partículas com 3 graus de liberdade, ou seja, elas podem flutuar indo nas direções x, y e z. Mas nós sabemos que para um gás real, se a gente quiser melhorar essa definição de energia interna, a gente deve considerar também outros graus de liberdade. Por exemplo, se eu tiver uma partícula diatômica, essa partícula diatômica ela já teria 5 graus de liberdade. Tá? Por que 5 graus de liberdade? Porque essa partícula pode vibrar, ela pode transladar em x, em z, transladar em x e transladar em y. Então já vão 5 graus de liberdade aí, né? As translações, que são os mesmos do átomo individual, também são 3 translações. Mas essa partícula, além disso, ela pode rotacionar em torno do eixo, desse eixo aqui que eu chamei de
vou rechamar, né? Vou dizer aqui que é Z, X e Y. Então, essa rotação em torno do eixo Y, ela vai dar origem a um outro tipo de energia, né? Que é a energia rotacional. É como se esse halter estivesse rodando ao longo, né? Com eixo de rotação em Y, certo? É uma outra energia que eu devo considerar na energia interna. Eu posso também rodar esse halter no eixo Z, de modo que eu teria aqui uma rotação com eixo em Z. Então, são mais 2 graus de liberdade. Então, eu já tinha 3 de translação, mais 2 aí, que são as rotações em Y e em Z, que dão um total de 5 graus de liberdade. Aí você pode perguntar, né? Mas você não falou da rotação em X. Eu posso rodar em X, professor? Pode rodar em X. Só quando você rodar em X, o eixo X está colocado ao longo do eixo do halter, ou da direção da molécula. Logo, do ponto de vista de energia, você não vai gastar energia nenhuma para fazer isso. Então, não existe essa energia, tá? Porque, do ponto de vista de simetria, é indistinguível você rodar esse halter, você não vai saber se rodou ou não ao longo do eixo X. Então, de fato, do ponto de vista físico, essa rotação em X não interessa. Por isso que eu tenho apenas 5 graus de liberdade. Agora, vamos para uma outra molécula mais complexa. Por exemplo, CH4, né? Você não pode mais eliminar a rotação em X, porque a rotação em X, como ela é tridimensional, ela vai influenciar, vai ser importante. Logo, eu vou ter aqui 6 graus de liberdade e não 5. Tá? Então, quando você volta lá para a definição de energia interna, para o gás monoatômico, eu posso colocar 3 aqui, mas para o gás diatômico, que seria o halter, né, eu devo colocar 5. E para o gás poliatômico, que tem 3 dimensões, eu devo colocar 6. Então, eu devo definir, de fato, a energia interna como sendo igual ao produto, né, do número de graus de liberdade, que eu estou chamando de F, porque a gente faz analogia aí ao inglês, que é freedom, liberdade. E aí, então, eu vou ter F sobre 2, né, nRT, onde F é 3 para o gás monoatômico e 6 para o gás poliatômico, certo? F sendo o número de graus de liberdade, tá bom? Então, essa é a energia interna do gás ideal aí para diversas situações. E ela, é importante dizer que ela depende apenas da temperatura, não depende de outros parâmetros aí. Se você puder determinar a variação de temperatura é o suficiente. Por exemplo, se você tiver aqui num diagrama de fase, pressão contra volume, e você tem duas isotermas. O que é uma isoterma? É uma função onde a temperatura é a mesma em qualquer ponto que você escolha o ponto no diagrama de fase, né? Então, se eu tiver duas isotermas, não importa por qual caminho eu saio de um ponto a outro, não importa, a variação da energia interna vai ser a mesma, indo pelo caminho 3, pelo caminho 1 ou pelo caminho 2. Por quê? Porque as temperaturas inicial e final são as mesmas, tá? A temperatura aqui é a mesma, inicial é a mesma, saindo de qualquer ponto, né? E a final é a mesma, chegando em qualquer ponto. Logo, as variações de energia interna, que só dependem das temperaturas, vão ser sempre as mesmas, independente do caminho escolhido. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo ou então manda uma mensagem no nosso grupo de WhatsApp para discutir. Bom, definida a energia interna, nós vamos ter agora que voltar a falar de um conceito relacionado à energia interna, que é o calor específico a volume constante. Nós definimos, já falamos sobre calor específico molar, como sendo a variação, né, da quantidade de calor cedida ou recebida pelo objeto quando nós variamos a temperatura por unidade de massa ou por unidade de mol, no caso do calor específico molar, né? E também nós sabemos da primeira lei da termodinâmica que
o calor está relacionado com a energia interna. Logo, a gente vai ter que, como nós fizemos aqui uma nova visão, né, ou uma introdução da energia interna como função da temperatura, a gente agora vai ter que correlacionar isso com o calor específico. Então, a gente vai lembrar aí da primeira lei da termodinâmica, que quando você, num processo a volume constante, quando não há variação de volume, o trabalho realizado é zero, né? E aí a energia interna ela vai ser igual ao calor fornecido ao sistema, ou então retirado do sistema, né? E aí, colocando aí, substituindo o calor pela energia interna, na definição de calor específico a volume constante, a gente então pode escrever a energia interna, né, em função do calor específico, jogando aqui o N, multiplicando, e o ΔT também multiplicando o CV. E aí a gente tem então que a variação da energia interna ela vai ser dada pelo produto do número de mol vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, o calor específico a volume constante, né? Só que a energia interna, como nós definimos anteriormente, ela vai depender do tipo de gás. Se é um gás monoatômico, diatômico ou poliatômico. Logo, né, consequentemente, o calor específico também vai depender do número de graus de liberdade, certo? Quando a gente compara essas duas equações, tá? Tirando aqui o ΔT e o N, a gente vai ver então que por esse modelo, o calor específico a volume constante tem que ser igual ao produto, né, do número de graus de liberdade por 2 vezes a constante dos gases, certo? Então, essa relação aqui, ela é uma relação universal no limite de baixa pressão ou de baixa densidade, e a temperatura ambiente, né, para maiores temperaturas, ela é válida para qualquer tipo de gás ideal, inclusive ela é muito boa para determinar, para descrever, né, o calor específico de gases reais, certo? Para a temperatura ambiente. Por exemplo, se a gente vem aqui para gases monatômicos, né, a gente vai ter aqui o F vai ser 3, e você vai ter aqui o valor do calor específico 12 sobre 5. Tá? Esse é o caso do gás ideal. Mas quando você vai para um gás real, né, monoatômico também, você vai ver que, por exemplo, o hélio, esse valor é perfeitamente reproduzido, né? Para o argônio fica muito próximo, certo? Para o gás ideal diatômico, por exemplo, no caso ideal, né, 5R sobre 2, onde F é igual a 5, o valor teórico é 20,8. Quando você vai para os gases reais, o N2, por exemplo, o valor real é 20,7, o calor específico é volume constante. O oxigênio, por exemplo, é 20,8. Tá? Então, esse modelo simples, né, definido em função de um gás ideal, ele é muito bom para reproduzir isso. Gás poliatômico, o valor ideal, né, é 24,9 e os valores reais para amônia, NH4, olha aí, já foge um pouco, né? Já foge um pouco, mas ainda assim dentro aí da ordem de grandeza do que é esperado. Também para o CO2, né, foge um pouquinho, mas dentro aí mais ou menos dentro do previsto. Então, pessoal, para o gás monatômico ideal, né, você tem aí que o calor específico tem que ser igual a 3 meios de R, onde o número de graus de liberdade é 3, tá? Mas se você for para um gás poliatômico, né, como nós estávamos vendo na tabela, o número de graus de liberdade é igual a 6, que são 3 translações mais 3 rotações, de modo que o calor específico, no cálculo do calor específico, você vai ter 6 sobre 2, e aí você vai ter então o calor específico igual a 3R, e essa é chamada a lei do Long-Petit, né, para os gases reais poliatômicos, certo?
a lei de Dulong-Petit, ela diz que no limite, né, para altas temperaturas, para qualquer gás que você tenha, o calor específico a volume constante vai tender para essa constante aí, 3 vezes R. Então, aqui, por exemplo, nesse gráfico, se você vê para diferentes gases, né, ou mesmo para sólidos, a lei de Dulong-Petit também é muito boa, em boa aproximação também serve para sólidos. Então, você tem aqui, por exemplo, chumbo, alumínio, o silício, o diamante. Na média, todos eles tendem para um valor próximo aí de 3R, né? É claro que tem uma flutuação, mas essa é uma lei que é uma lei clássica, naturalmente, né? Ela não prevê fenômenos quânticos e ela é válida para o regime de alta temperatura. Então, se você pegar aqui temperatura ambiente, né, 300 Kelvin, acima de 300 Kelvin, alguns sistemas vão fugir dessa lei, mas muitos sistemas vão ficar ali dentro dessa lei, certo? E para baixo de 300 Kelvin, você vai ter já muitos fenômenos quânticos que vão precisar ser utilizados para corrigir e para definir com maior precisão essa relação do calor específico. Isso aí você vai ver mais adiante, né, nos cursos mais avançados, cursos de física moderna, por exemplo, tá bom? O modelo de Einstein vai prever isso aqui muito bem, esse comportamento. E para a gente encerrar aqui esse conceito, vamos falar de calor específico a pressão constante. A gente falou de calor específico a volume constante, né? Então, para ser completo aí nas definições, vamos falar um pouquinho de calor específico a volume constante. Então, para a gente relacionar o calor específico à pressão constante, que a gente vai chamar de CP, com calor específico a volume constante, nós vamos recorrer à primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna vai ser a soma da variação das quantidades de calor e trabalho, né, realizados no sistema. Nós vimos ainda há pouco que a variação da energia interna é função da temperatura e proporcional ao calor específico. E esse calor específico, nós sabemos que depende do número de graus de liberdade, né? Também nós sabemos que o trabalho pode ser escrito como um produto da pressão vezes a variação de volume, certo? E o calor específico à pressão constante, ele é definido, né, pela definição de calor específico, 1 sobre N, delta Q sobre delta T. De modo que quando eu inverto aqui para achar delta Q vai ser Cp vezes N vezes delta T. Então, eu posso substituir aqui o calor trocado por essa relação, de modo que eu vou poder relacionar aí o calor específico ao volume constante com o calor específico à pressão constante, certo? Detalhe, isso aqui vai ter que ser feito a pressão constante, certo? Então, quando eu coloco esse Pzinho aqui, eu estou dizendo, de maneira matemática, que o processo é feito a pressão constante. Tem até um gráficozinho, né, que mostra aqui como eu posso fazer isso. Então, imagina que você tem aqui duas isotérmicas e 2 pontos, né, nessas isotérmicas. Eu posso ir desse ponto até esse, sem variar a pressão, apenas variando o volume e variando a quantidade de calor fornecido ao sistema. Então, eu chamo esse processo de processo a pressão constante, isobárico, né? Então, dada essa relação aqui que nós acabamos de explicar, né, nós podemos ainda, usando a equação de Clapeyron, substituir P delta V por NR delta T, porque pela equação de Clapeyron, PV é igual a NRT. De modo que a gente pode substituir, né, esse valor e a gente vai obter aqui uma outra grandeza que depende de ΔT, de modo que a gente vai poder cortar agora ΔT, que está em todos os termos, e também o N, que é o número de mol, que está presente em todos os termos, e a gente vai poder obter uma relação direta entre
calor específico a volume constante, calor específico a pressão constante e a constante dos gases, certo? Ou ainda escrevi como a variação, a diferença entre esses calores específicos é igual à constante dos gases, tá? Isso implica o quê? Que o processo, o calor específico à pressão constante é menor do que o calor específico a volume constante, né? Eu posso escrever assim, ó, Cp é igual a CV menos R, tá? Então, mais R, né? Desculpa. O calor específico à pressão constante é maior do que o calor específico ao volume constante. Ou seja, você precisa dar mais calor à pressão constante para variar você precisa aumentar, para variar a temperatura de uma unidade, né, de 1 grau, você precisa dar mais calor à pressão constante do que a volume constante, não é isso? Então pense bem nessa definição e a gente vai então encerrar por aqui. Eram essas considerações basicamente que a gente queria fazer e na próxima aula a gente comenta mais, tira a dúvida pelo WhatsApp e vamos marcar aí uma aula no Meeting também para tirar dúvidas, tá bom? Pessoal, vamos encerrar por aqui. Bons estudos a todos.